Já entrou numa operação e viu o mercado ir totalmente contra do que tu esperava? Já teve aquela sensação de ter entrado e o mercado parece que mudou de humor da noite pro dia ali e virou totalmente contra a tua operação, mesmo o gráfico apontando o setup ou o fluxo apontando para lá? Pois é, se já teve qualquer uma dessas sensações, provavelmente o que falta para ti ainda é o macro, a macroeconomia. E o entendimento do macro não tem nada a ver com faculdades de economia, e sim com contextualizar no mercado que tu está operando. A maioria das pessoas começa no day trade, nas operações no mercado, por análise técnica, fluxo, price action, e tudo isso dá pontos de entrada para ela, mas a direção que vai impactar o mercado, ela é mandada pelo macro. Não é que seja uma pessoa mandando, mas as coisas que acontecem no mundo real é o que compõe o macro. Então, acontece uma decisão de juros nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, uma decisão de um líder grande como um presidente, uma decisão comercial ou uma inflação, um PIB, e tudo isso parece muito complicado no início, mas agora tu vai entender de um jeito prático, porque eu vou te mostrar como entender o macro de uma forma bem simples e executável. Então, vamos embora. Eu separei aqui todos em tópicos para eu não esquecer de nenhum e poder te passar o maior conhecimento aqui no menor tempo possível. Vamos embora. Antes de falar de setup, price action, estratégia de fluxo, tu precisa entender o cenário que está por trás do mercado. Antes do gráfico, antes do fluxo, as coisas estão acontecendo no mundo real, no nosso mundo aqui. Então o que acontece? Cada uma dessas decisões gera um tipo de reação no nosso mercado, seja no dólar, no índice, nas ações ou até mesmo nos mercados lá fora. Por quê? O mercado ele é feito de informações que vão saindo, puxando para um otimismo ou para um pessimismo. Vou dar um exemplo aqui, olha só. Se o Fed, o Banco Central Americano, anuncia uma alta de juros, o dólar no mundo tende a subir, inclusive aqui. Mesmo não acontecendo nada aqui, a nossa pressão predominante para aquele dia, para aquela situação, vai ser uma alta para dólar. Entendeu? Isto é o contexto macro, que não tem nada a ver com o setup ou a estratégia de fluxo. Isso vem antes, porque a partir do momento que tu entende que o direcional predominante será de um pessimismo para puxar dólar para cima, a gente sabe que isso, toda posição que tu fizer já pensando nisso e se posicionando a favor do mundo, que a gente chama, tu vai estar a favor da compra de dólar. E um outro exemplo aqui interno, por exemplo, se o governo brasileiro anuncia um rombo fiscal, o investidor perde a confiança e o dólar também sobe e a bolsa também cai. Por quê? Aquele movimento de que os investidores estão sem confiança, estão querendo se proteger, estão tirando um pouco de dinheiro aqui do país, pressiona o dólar para cima. E a bolsa, naturalmente, quanto menos confiança dos investidores, mais ela tende a cair. E agora tu pode estar pensando assim, mas então é só quando tem um evento, uma decisão de juros, alguma coisa? Não, é justamente o contrário. É todos os dias vai ter cenários macros que vão sim ficar olhando lá para a decisão de juros, ficar olhando lá para a inflação que vai sair, só que cada dia, cada informação gera um otimismo ou um pessimismo referente à expectativa de juros, referente aos dados econômicos que estão saindo, de inflação, de emprego, essas coisas. Não é que no dia do dado vai ter uma pressão forte. Isso vai ter, com certeza. Só que dias antes, e quando eu falo dias antes, é o mês inteiro, porque tem dados toda semana do mês. Então, quando a gente tem a expectativa para o dado, a gente já tem movimentos. E esses movimentos é o que a gente aproveita para se posicionar a favor, por exemplo, do pessimismo que tu viu ali nos exemplos. Uma compra de dólar e venda de índice é a posição mais plausível. É a posição que todo gestor, se for fazer alguma coisa no mercado, ele vai por aquele caminho. E aí, quando a gente fala em gestor, é o famoso big player que tu ouve falar por aí. O big player, a única diferença entre o big player e as pessoas físicas é que o big player tem muito dinheiro, não é?
e tem muito conhecimento, blá, blá, blá. Esses são os gestores. Os gestores de fundos multimercados, eles trabalham e operam no dólar futuro, no índice futuro, nas ações, nas commodities lá fora. Entende? Esse é o famoso big player. Então, quando tu sabe que ele vai querer tirar dinheiro aqui do Brasil porque ele está com receio, com medo, pessimismo, tu sabe que a pressão será de dólar para cima, naquele exemplo que a gente deu. Mas vamos lá para os outros pontos aqui. Olha só, um dado de emprego nos Estados Unidos, mostrando que a economia está forte. Num contexto normal, olha que coisa linda, ó. O resultado, os investidores ficam mais otimistas com aquele número, com aquele dado. Pô, tem mais pessoas empregadas, vai ter mais pessoas consumindo, não só produtos nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Vai ter mais turismo, vai vir mais gente dos Estados Unidos para cá, para o Rio de Janeiro, vai consumir mais das empresas daqui também, coisa linda. Então vai ter toda essa movimentação que vai gerar um otimismo nos mercados. E lembra que a gente já viu que se o pessimismo pressiona dólar para cima, o otimismo é exatamente o oposto. Ele vai pressionar dólar para baixo e bolsa para cima. Então, nesse racional, o índice brasileiro sobe e mesmo aqui não tendo nada acontecendo, ou seja, nada na política, nada no cenário aqui de dados econômicos do Brasil. Então, tu vê como o macro, ele é grande. Só que não é só Estados Unidos. Tem Estados Unidos, tem Europa, tem Ásia, tudo tem ligação com o nosso país. Já uma dica extra, vamos dizer assim, presta sempre atenção nos países que têm mais ligação com o Brasil. Por exemplo, vai hoje no Google, no ChatGPT, escreve quais os países que têm mais comércio com o Brasil. Pronto. Ele já vai entender e já vai te dar ali. E tu já vai entender que notícias que impulsionam o otimismo naquele país refletirá para o Brasil com otimismo também. Porque se um país como a China está investindo mais e está crescendo mais, ela vai consumir mais de Brasil, correto? Se ela consome mais, as nossas empresas que estão listadas aqui no índice vendem mais. Se elas vendem mais, o índice tende a subir junto, porque elas vão subir. Então, viu como esse aqui é o racional do mundo real? Até aqui a gente não falou em nenhum momento em setup. Olha primeiro o setup. Não. Aí depois, quando tu sabe esse otimismo ou pessimismo, aí sim tu vai pegar o teu setup, tua estratégia, só para se posicionar a favor daquele otimismo. Um outro exemplo, se a inflação nos Estados Unidos vem maior do que o esperado, o medo paira no mercado que os juros vai continuar aumentando ou vai se manter alto por muito mais tempo. Medo, isso gera receio, gera que os players, né, os big players, protejam o seu dinheiro comprando dólar, né, para se proteger e vendendo bolsas. Nesse mesmo racional que a gente tinha conversado. Tá vendo que são todos cenários distintos, mas com uma só semelhança entre todos eles. Todos geram ou otimismo ou pessimismo. A partir do momento que tu entendeu esse racional, o jogo vira para ti. Então, se tu já tá gostando desse conteúdo até aqui, te inscreve no canal e a gente vai poder trazer mais informações desse nível aqui para ti. Vambora! Antes de começar o pregão, faz 3 perguntas. Olha só, como tá o clima lá fora? Nos Estados Unidos, na China, na Europa? Tem alguma notícia importante para sair hoje? Que é aquela relevância lá que eu comentei. Vai ter dados econômicos praticamente toda semana. Os mais relevantes, os menos relevantes. Eu vou te dar uma dica final aqui que a gente vai solucionar isso aqui sem tu ter muito esforço. Vambora! O segundo, saiu algum dado relevante hoje ou no dia anterior, na noite anterior? Como, por exemplo, um dado de emprego, um PIB, uma produção industrial lá na China, um PIB da Europa ou o PIB dos Estados Unidos, emprego dos Estados Unidos. Tudo isso tem que estar no radar o que vai sair e o que saiu. Porque se o que saiu ainda não teve tempo do nosso mercado abrir, quando ele abrir, ele tenderá a precificar também. E agora aqui a pergunta número 3. O mercado está otimista ou pessimista? Para simplificar, as bolsas lá fora estão subindo ou estão caindo? Um exemplo simples e fácil para te entender. O dólar no mundo está disparando ou está aliviando? Lembra que quando o dólar dispara é um pessimismo e quando ele reduz é um alívio, é um otimismo?
Então já começa por aí. Essa é a primeira tonalidade que entender. Com essas 3 perguntas, tu já vai ter esse direcionamento. E lembra que eu falei que eu ia te dar uma dica simples e que tu vai identificar tudo isso aqui num jeito simples e direto, para te não precisar pensar muito? Tem o meu Instagram, eu coloco todo dia, 8 horas da manhã, um vídeo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, uma análise macro completa para te entender assim, ó, opa, isso aqui tá um cenário de otimismo, tá de pessimismo, e eu falo justamente essas palavras, ó. Então, pegando tudo isso que está acontecendo, o cenário aqui para o Brasil ainda é mais otimista, ainda é mais pessimista. Tem isso para sair, saiu isso. Então, só tu seguir o meu Instagram ali e ficar atento todo dia, 8 horas da manhã. Meu Instagram é elton.plácido, beleza? Então, aqui agora, quando tu mesmo responde aquelas 3 perguntinhas para ti, tu já vai ver uma tonalidade de otimismo ou pessimismo. Nesse primeiro momento que tu está começando a viver esse mundo de não só operar olhando para o profit, mas operar olhando o contexto, tu pode ir lá e se apoiar no vídeo lá que eu posto todo dia aberto ao público para te ir pegando essa noção. Ó, tá, então isso aqui é pessimista. E aí tu vai entendendo esse racional. A partir do momento que tu considera primeiro os fatores, primeiro o contexto, antes de pensar se tu vai comprar ou vender, porque quando tu vê um cenário pessimista, que tu aprendeu aqui agora, tu já sabe que no dólar tu só vai comprar. Não é se tu vai esperar setup para compra ou para venda. Não, não. Só vai esperar setup ou estratégia para compra. Porque tu, diferente de 98%, 99% dos outros traders que ficam só fixado no gráfico ou no fluxo, ali no profit, no trade, na plataforma, tu já tem um conhecimento além. Tu sabe que as coisas, os movimentos começam no nosso mundo real. Se está tendo notícias boas ou ruins. E não é a notícia, e sim o reflexo que ela gera no mercado. É otimismo ou é pessimismo? E é isso que faz justamente tu parar de tomar stops aleatórios e começar a se colocar só a favor do mundo. Porque entender o cenário antes de clicar é o caminho para te poder ser consistente no mercado.